evolução, todos esses projetos do plano de cultura, tá certo? Que quem vai apresentar hoje é o Rafa, que é o coordenador do GT de Cultura, e aí ele vai apresentar como foi esse processo de construção junto aos outros companheiros do GT, vai trazer aí um diagnóstico da cultura na cidade de São Paulo, né, trazendo aí questões como a concentração dos equipamentos culturais mais na parte do centro e em zonas, digamos que, nobres, do que na periferia, né? E apontar soluções e demandas para uma próxima gestão que vier a ser eleita aí. Queria saudar a todos os presentes, todos os pré-candidatos, todas as pré-candidatas, saudar o presidente Neto, que está aqui com a gente, e, por conseguinte, passar a palavra a ele, para ele fazer uma saudação inicial a todos que estão aqui conosco. Bom, boa noite a todas e a todos. Conforme nosso cronograma de apresentação, hoje cabe aí falar sobre cultura. E o tópico abre bem com a frase muito legal lá, que a gente não quer só comida, mas diversão e arte para todos e todas, não é isso? E o Rafa vai apresentar para nós aí na linha que falou o Jean. E na quinta-feira já vai estar de volta o Paulo também, né, Jean? Exatamente. Então, a palavra é sua, meu camarada. Vamos colocando aqui para que todo mundo que vai... O pessoal está começando a entrar, você sabe, sempre tem uns 5 minutinhos para poder entrar. Saudar a todos e todas que estão aqui dentro, agradecer aí a presença constante dos pré-candidatos, os companheiros que estão ajudando. Falou? Bom vê-lo também, viu, Rafa? Isso aí, bom ver você, gente. Sempre fico feliz em ver você e ver que a gente não para a nossa construção, as pré-candidaturas e construção do partido. Ó, o André lá no PDT, dá para reconhecer de longe essa fachadinha atrás dele. Boa. Bom, vou começar então. Vou começar a apresentação. Deixa eu pegar aqui na aba, só um minutinho, por favor. E esse processo, ele foi muito interessante na realidade, porque eu acho que, assim como o Paulo, pouquíssimas pessoas aqui tinham participado da construção de um projeto para a construção da cidade, de um projeto para modificar a cidade no que a gente vê como correto. Bom, eu acho que vocês estão vendo a minha tela aí, F11, não, cadê apresentar aqui? Aqui, São Paulo Trabalhista. Então, bom, gente, eu sou o Rafael Shows, eu acho que a maioria daqui me conhece, eu estou como pré-candidato também, estou coordenando o grupo de cultura e estou construindo isso justamente para a gente sanar muitas das necessidades que São Paulo tem, necessidades históricas essas. Bom, vou falar um pouquinho primeiro sobre a construção, como foi, e um pouquinho sobre a importância da cultura e da demanda histórica que a cultura tem. A construção foi bem interessante, foi totalmente coletiva, o Jean colocou o formulário, o Jean e o grupo da FLB colocaram um formulário, a gente chamou as novas pessoas que queriam participar da construção e agregamos elas. Vieram várias pessoas interessantes também, com pontos de vista diferentes, com pontos de vista que, de fato, agregaram demais para isso. A gente brinca, esse plano de cultura, pessoal, a gente pode afirmar que ele foi feito por mais de 5.000 pessoas. E aí vocês podem se perguntar, pô, Rafa, mais de 5.000 pessoas? Como assim? Gente, foi feito por mais de 5.000 pessoas o nosso plano de cultura. Por quê? A gente pegou a base dele do Plano Municipal de Cultura e das conferências municipais de cultura. A gente pegou bases desde a Conferência Municipal de Cultura de 2004. E contando as conferências de cultura de 2004, 2009 e 2014, deram mais de 5.000 participantes. A nossa ideia principal foi, já rola toda uma discussão, já tem todo um debate sobre as demandas culturais da cidade, um debate histórico, e muitas dessas coisas nunca foram feitas. A gente precisa pegar essas coisas e incrementar e colocar no nosso plano. Por quê? As conferências municipais de cultura, elas não são conferências partidarizadas, assim, são conferências que os atores da cultura foram pessoas ligadas ao hip hop, à dança,
pessoas ligadas ao teatro, balé, museus. Então, a gente pegou a força dessas mais de 5 mil pessoas, dessas 3 conferências, e agregou no nosso plano. Isso foi uma coisa que a gente não viu nenhum plano fazendo. Nenhum plano dos outros anos, dos outros candidatos. Por exemplo, Dória ou o Haddad. E também as Saiu da gestorias... tela, viu? Não Opa, está na saiu? tela. Saiu você voltar. Opa, aqui tá parecendo que tá compartilhando ainda. Estranho. Tá em qual tela, Neto, por favor? Como se fosse uma tela de algum companheiro, É? igual a sua, para mim. Não sei se só para mim ou se para todo mundo. Está todo mundo com o mesmo problema? Tá, eu vou parar Ele está aqui. na tela de Sofia Caruso. Estranho. Peraí, pessoal, só um minutinho. Ele estava tostela Peguei o cheia. computador, peguei o computador da minha namorada aqui para eu apresentar. Vou reativar a apresentação aqui. Faça isso, por favor. Tá. Compartilhar. Opa. Vocês estão vendo a Boa. minha tela agora? Foi? Sim. Só precisa Aí. mais finalizar, Rafa. Foi. Isso, sim. Beleza, perfeito. Então, a gente literalmente agregou a demanda histórica da cidade de São Paulo no nosso plano. É uma coisa muito boa, porque a gente pode chegar com propriedade e falar para os coletivos de cultura que a gente ouviu eles, a gente ouviu essa demanda histórica. E a gente não precisa nem, aliás, reiterando, é muito importante a gente falar dessas demandas históricas, demandas por orçamento, demandas por equipamento, demandas por acesso à cultura, que de geração em geração elas são negadas. A cultura, e principalmente a cultura periférica, geralmente não é vista, e vocês vão ver bem isso nas próximas coisas que eu vou falar, geralmente não é vista pelos planos municipais de cultura. A gente já viu que o samba era proibido, o pagode, a capoeira era proibida e não eram vistas pelo poder público, as culturas periféricas. A gente fez questão de ter esse olhar e fez questão de agregar, porque se a gente é um partido trabalhista aí do povo, é muito importante a gente pegar essas demandas, a gente agregar elas dentro do nosso plano. Bom, a Secretaria Municipal de Cultura, eu tenho um grande vínculo com ela, porque é uma secretaria que eu pretendo no futuro gerir, quem sabe. Mas eu estudo e faço coisas para um dia estar lá. A Secretaria Municipal de Cultura tem várias incumbências, né? Dentre elas é preservar o patrimônio histórico da cidade, permitir o acesso à cultura para diversas populações, fomentar a cultura, fomentar todos os tipos de cultura e permitir com que ela floresça na cidade de São Paulo. Em resumo, falando um pouquinho da Secretaria Municipal de Cultura, é isso. Mas será que é isso mesmo que acontece nessa atual formação da Secretaria Municipal de Cultura? A gente tem a chance de modificar para que essas coisas sejam de fato feitas. Vou passar o slide. Bom, os diagnósticos e problemas. A gente, de cara, né, isso nós já sabemos na nossa experiência empírica, mas vendo os dados, a gente obviamente constatou isso, má distribuição dos equipamentos culturais, 47, a cidade de São Paulo tem 178 equipamentos culturais, isso está tudo lá no documentozinho que a gente já fez. 178 equipamentos culturais, dentre eles, 46 são céus, e 47% desses equipamentos estão no centro expandido, como o Jean falou. Estão no Morumbi, Pinheiros, Liberdade, estão mais no centro expandido. Isso significa, então, né, a gente já consegue ver como a cultura não chega na onde precisa. A gente viu também que os recursos eles são gastos, em sua maioria, no centro expandido. Isso é como consequência ter muitos equipamentos no centro expandido. Como tem equipamentos lá, o gasto vai para lá, né? E, infelizmente, está sendo assim. E, como eu disse, não chega nas quebradas. A gente observou também um contingenciamento das verbas. Quase 20% das verbas na última gestão para a cultura foram contingenciadas. E o investimento na cultura, o executado, foi de 1,23%. Essas informações estão todas no documento lá.
Então, se a gente tem contingenciamento e pouca verba, assim, já é uma coisa terrível. Além de que a nossa cultura, a cultura que a última gestão e as gestões anteriores tendem a fazer é uma coisa mais midiática, de grandes eventos, eventos no centro, e de gasto com publicidade. A gente vê, claro, a importância de gastar no centro e com mídia, mas não precisa ser tanto. A gente quer ter um olhar de fomento da cultura, de incentivo, de fazer com que ela chegue em outros lugares para, assim, a cultura emancipar o povo, para o povo, de fato, fazer essa revolução que a gente quer. E a gente tem uma estrutura da Secretaria Municipal antiga. O que eu quero dizer com isso? Tem muito mais gente e os programas eles cresceram, mas só que esse próximo slide vai deixar isso bem claro que as pessoas elas diminuíram. Além da estrutura não tá dando conta, eu ganhei um edital no ano passado, o edital do VAI, de valorização a iniciativas culturais. A ideia do VAI era a gente ter um assessor que ficasse olhando para o nosso projeto, que ficasse ajudando a gente a construir, ver problemas, ajudar com o orçamento, ajudar com a execução, mas isso não acontece. Justamente por esse gráfico 3. A fonte desses gráficos aqui, pessoal, é o Plano Municipal de Cultura, tá? O gráfico 3, ele mostra justamente isso, é uma queda nos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, e como vocês podem ver no gráfico 4, o recurso executado por servidor aumentou, ou seja, tem mais coisas sendo feito na Secretaria, mas menos servidores olhando para essas coisas. E isso se reflete na ponta. Por exemplo, felizmente eu estudo gestão de políticas públicas e eu sei, tenho uma noção de orçamento, tenho uma noção de executar as coisas, de deixar as coisas equilibradas e balanceadas, de gerir. Então, isso me deu uma facilidade que eu nem precisei tanto da assessora. Mas várias pessoas que ganham editais não têm essa manha. Eu tenho um background mais de gestor, além de eu faço música também, tenho o meu grupo de batalha, a gente organiza batalhas de MCs aqui na Zona Sul de São Paulo, mas eu tenho um background de administração, de gestão. Isso me deu uma facilidade, mas várias pessoas não. Aqui a gente já vê um pouquinho desse problema, né, da estrutura antiga do SMC. Menos servidores e mais coisas sendo feitas. Bom, agora vou falar sobre os indicadores. A gente pegou os indicadores em vários locais. A Rede Nossa São Paulo, ela tem dados muito recentes de como que estão os equipamentos culturais na cidade. O GeoSampa nos dá um georreferenciamento de onde que tá esses indicadores. A gente pegou os indicadores do próprio Plano Municipal de Cultura, que, como esses daqui. A gente pegou alguns dados no Planeja Sampa e também do próprio orçamento da SMC, né? A gente entrou lá no site do orçamento, baixamos e fizemos análise. E muito disso aqui, gente, isso aqui é graças à equipe, né? Obviamente, não foi eu que fiz sozinho, o Aurélio, que está aí, ajudou demais, o Carlos, Juca, um monte de gente, Zé, Jesus, eles foram essenciais nessa construção. Bom, agora eu vou passar também. Gente, talvez eu esteja passando um pouquinho rápido. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode intervir, tá? Eu não vou conseguir olhar o chat daqui porque eu não tenho visão, mas se quiserem ligar o mic, o microfone, podem ligar. Bom, e com base em tudo isso, no diagnóstico, na nossa experiência e no Plano Municipal de Cultura, a gente tirou algumas diretrizes que norteavam as nossas propostas. A primeira é diminuir as desigualdades e promover o acesso à cultura. A gente viu que, infelizmente, as desigualdades no orçamento, em como tá os equipamentos na cidade de São Paulo são muito grandes. E é muito por conta disso que várias pessoas, como eu também, a gente demorou para entrar em um equipamento de cultura, entender melhor o que são esses editais, e a gente quer promover o acesso à cultura. Por meio disso, a gente quer promover a expansão, como está no segundo tópico, da infraestrutura dos equipamentos culturais. Esse segundo tópico eu devia ter colocado em negrito, mas expandir a infraestrutura dos equipamentos culturais, principalmente no ano que vem, é muito importante, gente, muito importante. A gente estava conversando sobre isso, a gente ter um dos motes como expandir a infraestrutura dos equipamentos culturais é um ganho duplo da sociedade. Por quê?
A construção civil, ela tende a empregar várias pessoas e tende a fazer a economia girar bem, girar mais rápido. E aí, se a gente aproveitar para investir na infraestrutura da cultura, a gente tem um ganho duplo, que a gente constrói coisas, gira economia e deixa um legado de cultura para a cidade. Então, a gente aproveitar os próximos anos para fortificar a expansão da infraestrutura dos equipamentos culturais é muito interessante. A gente quer fortalecer, obviamente, a cultura do município. A gente quer que mais coisas sejam produzidas, a gente quer que a fruição entre periferia e centro seja maior. A gente quer apoiar a profissão cultural com cursos técnicos, com apoio, com maior investimento no PIA, que é o Programa de Iniciação Artística, e ações nesse segmento. E, como eu disse, a gente pegou uma grande base do PMC, o Plano Municipal de Cultura, e a gente pretende seguir algumas diretrizes quase que integralmente do PMC. Porque, como eu disse, para a gente falar que a gente conseguiu construir isso aqui com mais de 5 mil mãos, a gente tem que seguir as diretrizes do PMC. E o PMC tem coisas chaves. Como eu disse, são demandas históricas do pessoal de cultura. Bom, agora vou para as propostas. Bom, desenvolver políticas públicas para diminuir as desigualdades de acesso à cultura entre os territórios da cidade e promover a integração dos mesmos. Isso é muito importante. Pode ser feito através de editais. Editais para diminuir as desigualdades do acesso à cultura. Dá para fazer várias coisas nesse tópico, além de também aumentar a infraestrutura, enfim. Isso aqui, o segundo tópico, é muito interessante também. Ampliar progressivamente o investimento na cultura, bem como ampliar as leis de fomento às culturas periféricas, marginais e populares. Foco nas culturas periféricas, marginais e populares. O plano de cultura do PSB, ele fala também de diminuir as violências, de diminuir a violência e aumentar a segurança por meio da cultura. Então, a gente ampliar progressivamente o investimento na cultura, a gente também galgar para alcançar essa meta. No nosso plano e no plano deles, eles tiraram uma meta que a gente gostaria que fosse colocada, que é de até 4% no final do mandato. A gente não chegou a conseguir discutir sobre isso com o pessoal de orçamento, mas para vocês entenderem, a cultura pede 3% do orçamento. Como eu falei, na gestão anterior teve 1,23% do orçamento executado. A gente vê que colocar 4%, a gente consegue passar o que a cultura pede historicamente, e isso aí faz com que os trabalhadores, o pessoal de dentro da cultura, literalmente veja a gente como o mandato da cultura. O mandato da cultura. E se não der para a gente colocar essa meta de 4%, pelo menos colocar que a gente vai dobrar o executado da gestão anterior, porque foi de 1,23%. Assim, é pouco para a cultura. Se a gente dobrar, não vai chegar a 3, mas vai ficar perto da meta histórica que o pessoal da cultura tem pedido também. Outra proposta, valorização e promoção do plano de carreira de servidores e de gestores da Secretaria Municipal de Cultura, com implementação de instrumentos para requalificação, concursos e formação permanente. Isso aqui tem a ver com aquele diagnóstico que a gente viu de que a estrutura da secretaria ela está numa estrutura antiga. Se a gente quer fortificar a secretaria, a gente precisa fazer plano de carreira. A gente precisa de instrumentos de formação das pessoas que estão lá. E de novos concursos, como vocês viram lá, falta os servidores para isso. E um detalhe, a meta mais votada do último Plano Municipal de Cultura foi a reestruturação da SMC, para vocês verem a importância disso. E como foi a mais votada, tanto pessoas da sociedade civil, quanto pessoas de dentro da prefeitura, de dentro do estado, viram a importância de reformular a SMC, reformular e fortificar. A gente, como eu falei também, pretende expandir a infraestrutura dos equipamentos culturais do município com o objetivo de criação de ao menos um equipamento cultural por distrito.
promovendo a acessibilidade da população a esses locais. Como eu falei, infelizmente, em vários distritos não tem um único equipamento cultural. A cidade de Mar, onde eu moro, é o caso. A Rede Nossa São Paulo classificou a gente como zero absoluto, um deserto de cultura. Não tem. Então, se a gente galgar para expandir essa infraestrutura, a gente com certeza vai ser reconhecido como a gestão da cultura também. A gente pode puxar isso para o nosso peito. A gente quer também atingir 100% dos distritos de São Paulo com atividades culturais frequentes. Assim, por exemplo, na cidade de Ademar, falando de novo, eu pego o meu distrito, mas isso se repete em vários, tá, pessoal? 55% dos distritos não tem um equipamento cultural. A gente pretende atingir também 100% dos distritos com atividades frequentes. Isso pode ser facilmente elaborado só com gestão. O orçamento, obviamente, vai ajudar, mas com gestão a gente consegue fazer isso. Com gestão, quer dizer, por meio de editais. O Vai, como eu ganhei, e se a gente conseguir organizar o edital, os editais, aliás, né, porque tem vários na Secretaria Municipal de Cultura, organizar eles para tentar deixar uma atividade por cada distrito de São Paulo, a gente consegue bater essa meta. Isso é mais gestão. Fomentar a circulação e o acesso às atividades, programas e bens culturais promovidos pelos territórios periféricos. Um dos grandes problemas, né, de São Paulo é a acessibilidade. Busão, tá caro, metrô, tá caro, tem que pegar para ir, para voltar. Então, muitas vezes a circulação do pessoal entre até mesmo periferias, por exemplo, Cidade Ademar e Jardim Ângela. A gente está relativamente perto. O que separa a gente é uma represa. E a gente imagina, e a gente pretende, quer fazer com que esses territórios também se integrem, tanto periferia quanto periferia centro. E isso poderia ser uma ação com a Secretaria de Transporte. Bom, a gente, como disse também, pretende apoiar o desenvolvimento da profissão cultural com formação técnica, artística e gerencial, a fim de desenvolver a economia e a cadeia produtiva da cultura do município, formar mais profissionais de cultura, investir na nossa... Tem algumas pessoas que não gostam desse termo, né, por ter um sentido um pouco liberal, mas na cultura criativa, na economia criativa. Promoção do sistema de financiamento à cultura, que é criado e implementado com base no Fundo Municipal de Cultura e no Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais. O Fundo Municipal de Cultura ele vai ser chave para a gente conseguir aumentar a verba do município em cultura, porque a gente vai conseguir, por meio do Fundo Municipal de Cultura, recursos internacionais também, o que vai fazer com que a gente chegue aos 4% do orçamento pretendido para a cultura, ou 3%, ou dobrar o que já está, né? Um pouco mais fáceis. Então, a gente tem que, com certeza, implementar o Fundo Municipal de Cultura. Ele já está com todo o sistema legal feito, só não está implementado. A questão é, de fato, implementá-lo. Promover uma gestão participativa com criação de canais de comunicação e debate com a implementação do Conselho Municipal de Política Cultural em tramitação desde 2015. Uma coisa que as pessoas sempre reclamam, amigos, pessoas perto de mim, trabalhadores da cultura, é que centros culturais, casas de cultura e outros equipamentos, além da própria gestão da cultura, são muito fechados para sugestão. Então, a gente promover uma gestão participativa, com certeza, vai melhorar a nossa própria gestão. Porque a gente sabe, várias vezes, eu sou do meio, a Aurélia é do meio, Jesus é do meio, Juca, mas várias vezes tem demandas que a gente não sabe. Infelizmente, não somos oniscientes. Então, com certeza, promover o diálogo é uma coisa que vai fortificar tanto a democracia em si, por dar poder para as pessoas falarem, por mostrar para elas que elas têm voz, quanto para a cultura. E esses conselhos e canais não apenas consultivos, um caráter que tem agora também, um caráter que é predominante, aliás, mas deliberativos, porque aí sim que as pessoas se sentem empoderadas. E aí as pessoas começam a entrar e querer, de fato, ocupar esses espaços.
fazer com que o povo ocupe esses espaços é essencial. Apoiar ações, próximo tópico, apoiar ações de promoção à cultura periférica e em favor dos pequenos e médios artistas e produtores. Como eu disse, o VAI, ele é um edital excelente e fomenta a cultura periférica, que o nosso amigo Aurélio e o Jesus ajudaram na criação, também são editais excelentes. A gente tem que continuar investindo nele, aumentar o investimento. Esse ano, o VAI 2, ele teve um corte de 50% nas pessoas que seriam contempladas. Isso por conta da crise. Mas só que isso, infelizmente, é na contramão de promoção à cultura periférica. Mas dentro desse tópico dá para fazer várias outras coisas também, pensar em vários outros editais. Promover ações para diminuição das desigualdades de raça, cor e gênero, além de ações para a comunidade LGBTQIA+. Isso a gente está vendo, pessoal, tenho certeza que todo mundo aqui está acompanhando, vários casos de discriminação racial e discriminação por gênero. Então, a gente fazer ações para isso e voltar a editais e criar instrumentos para diminuir essas desigualdades é essencial. É essencial. Criar um plano estratégico para enfrentamento de crise no setor para situações emergenciais, como no caso da nova pandemia de Covid. Isso é uma coisa, a gente sabe que é muito difícil de acontecer, né? Ter uma nova epidemia dentro da nossa gestão, mas a gente já está com essa lição de que é difícil acontecer, mas pode acontecer, então é bom a gente ter isso em vista. A cultura, e a gente também viu essa dificuldade, tem um sistema de indicadores meio fraco. Infelizmente, por exemplo, só um exemplo, o meu TCC ele vai ser para mensurar a qualidade das casas de cultura e de equipamentos culturais, porque não existe coisas assim, não existe algum tipo de mensuração disso, e os indicadores da cultura também não, vários não estão centralizados num único lugar, são fracos, são poucos, então, para a gente saber o que fazer, a gente tem que saber o problema, né? O diagnóstico, para depois a gente ter a implementação da política pública. E a gente ter o diagnóstico bom e preciso é essencial para uma boa gestão. E também a ampliação e criação de políticas para o apoio a bibliotecas comunitárias em toda a cidade. Bibliotecas é uma coisa rara aqui em São Paulo, vamos ser sinceros. Vários distritos, se eu não me engano, 52 não tem uma biblioteca pública, tirando as do céu ou de escolas. E isso é um problemão, Se a gente quer incentivar as pessoas a lerem, a gente precisa de bibliotecas. Um caso pessoal, né, eu gosto de ler bastante, mas a minha casa, ela é muito barulhenta. Mora minha irmã, minha sobrinha, pai, mãe, e muitas vezes dorme minha prima também, e todo mundo gosta de um somzão alto. Então, sempre foi um problema para mim conseguir um espaço para estudar. Nunca teve um espaço onde eu pudesse pegar e ler meu livro, e ler alguma coisa, sempre foi um grande problema para mim. E isso dificulta com que as pessoas se desenvolvam também, né? Esqueci de colocar um slide de finalização, mas esse daqui é o último tópico, tá? A criação de políticas para o apoio a bibliotecas comunitárias em toda a cidade. Essas são as nossas propostas. A gente, obviamente, está aberto para debate, está aberto para conversar sobre o que é bom, o que é ruim, o que poderia ser melhor. E esse foi o diagnóstico que a gente conseguiu fazer também dentro do tempo proposto. E agora, se vocês tiverem algumas perguntas, algumas indagações, alguns questionamentos, podem falar. Não sei se eu passei tudo muito rápido também. Não, Rafa, parabenizar pela apresentação, né, bem sintética, objetiva. Por hora, não surgiram questões aqui, mas eu tenho uma questão que é uma dúvida mesmo, até quando eu li esse projeto, essa proposta, surgiu, né? Principalmente quando juntou e ficou um draft só, do draft da chapa, né? Eu queria saber como é que você vê
como é que você percebe que as tecnologias podem ajudar na democratização do acesso à cultura e da preservação da memória cultural também na cidade de São Paulo? Uhum. Bom, as tecnologias podem ajudar bastante. A gente está vendo agora, foi aprovada a Lei Aldir Blanc, e uma das coisas que a Lei Aldir Blanc permite são atividades online. São execução de amostras, apresentações, fazer vídeos. Então, a tecnologia, ela serve para isso também. Dá para criar mecanismos de incentivo de ações online também. Por exemplo, o audiovisual se beneficia bastante disso. E também dá para fazer várias coisas. Mas eu não entendi muito bem, Jean. Você queria uma proposta? Alguma coisa nesse sentido? Não, queria só Da importância. como isso se faria presente no plano de cultura. Ah, sim, sim. Então, uma coisa que dá para fazer é a gente. Bom, uma coisa que está sendo feita em São Paulo é o SP Cine lançou tipo um Netflix de filmes, só que nacionais, né? Isso é uma coisa que dá para a gente continuar fazendo. A gente, se eu não me engano, o Aurélio deve estar por aqui, a gente não abordou a questão do incentivo online, já. É uma coisa para se pensar. Mas é uma coisa interessante, principalmente a coisa do SPCine e dos editais que podem ser feitos, entregues com resultados online. Jean, já que não tem pergunta, eu vou fazer uma colocação. Fica à vontade. O Plano Municipal de Cultura ele é decenal, ele foi aprovado em 2016, ou seja, ele vai até 2026. Então, nessa nossa gestão, a gente vai atuar muito fortemente com ele, que a gente vai pegar de 20 a 24, não é isso? E sim, a gente sabe que lá nesse plano, ele junta isso, tem que ser instalado, né, sistema de financiamento, sistema municipal de informação, indicadores culturais. Tudo isso já apresenta política, método, setor cultural. Mas tem sido ignorado pela atual gestão. A gestão atual não está nem aí para essa brincadeira. Sim. Então, nós entendemos que a cultura tem que ser compreendida no seu viés, seja lá antropológico, sociológico, pois ela é transversal a todas as áreas. Então, sim, como é que vocês analisaram essa brincadeira de você ter já um plano e que ele não é implementado e essas propostas vocês puxaram desse, você me falou que é do acúmulo, exatamente nesse sentido? Para ficar bem claro para os nossos pré-candidatos que a gente está atuando nessa proposta em função de uma coisa que já existe, que a gente vai enfrentá-lo, vai ter que implementá-lo. Porque sim, se você faz todo um plano decenal, lá em 2016, vai até 2026, a gente já passou 4 anos e o nego não fez nada. Sim. Não é isso? Então, esse é o ponto. Você falou muito bem, Neto. Para você... as coisas do Plano Municipal de Cultura, elas pararam. As avaliações que era para ter no meio disso, era para ter em 2017, porque tem lá metas de curto, médio e longo prazo. E aí nem as metas de médio prazo foram atualizadas. O Plano Municipal de Cultura foi esquecido. A gente fez o trabalho de selecionar algumas metas para colocar como principais para a gente executar. E também a gente colocou, as coisas que a gente colocou ali foram as que a gente viu como factíveis na execução dentro dos 4 anos. Porque dentro do Plano Municipal de Cultura tem mais de 50 metas. Algumas, infelizmente, para 4 anos são impossível da gente fazer. Uma coisa que a gente pretende fazer também, para entrar em pé e conseguir atualizá-lo, é a conferência, uma nova conferência municipal de cultura, tentar fazer ainda no 2º ano. Assim, tentar com muito esforço. Porque para a gente atualizar o plano, a gente teve a leitura de que a gente não pode atualizar de gabinete. Se ele foi construído coletivamente, né, a gente tem que atualizar ele com os coletivos, fazer toda a chamada. E só mais uma colocação. Gente, isso aqui é muito, muito importante. Só para vocês terem uma noção, eu vou ler para vocês as propostas que o Dória tinha para a cultura em 2016. Assim, olha só. Propostas do Dória. Tudo que ele tem no plano de cultura dele. Implementar na Casa das Retornas
das retortas, o Museu da História da Cidade de São Paulo, criar o Centro da Memória da Dramaturgia Brasileira, criar conselho de cultura nas prefeituras regionais, realizar nos parques municipais uma ampla programação de difusão cultural. Ponto final. Ponto final. Acabou. É um plano que não tem, como a gente falou, não tinha essa ligação com a população e não via as demandas históricas do pessoal da cultura. É caracterizado como um plano totalmente elitista. Além de que, gente, ele não executou nada desse plano. Isso é bucha, isso é bala de canhão pra gente. Ele, assim, o plano dele tem, tipo, 5 coisinhas e ele não fez. Então... Oi? O plano foi feito ainda na gestão Haddad, no Plano Municipal de Cultura. Foi. Isso, se ele fosse um pouco mais inteligente ou tivesse compromisso, simpatia com a cultura, ele poderia ter pego aquilo e puxar aqueles dados, como você fez, foi buscar todo acúmulo que tem nesse Plano Municipal de Cultura para ver o que você pode priorizar dentro das linhas. Por isso você está propondo, uma das propostas que a gente vai levar é fazer uma conferência para atualizar esse plano, perfeito? É isso? Isso, perfeito. Porque você sabe que o orçamento de 2020 para a área de cultura são 806 milhões. Foi bastante. É o maior histórico. E você vê o que ele aplicou até agora, né? Cortou, vai. Muito. Não está aplicando. Com a desculpa da pandemia, está se desviado de tudo quanto é coisa para tentar centralizar nessa brincadeira. Ou então, vê agora, já quer pagar um buzilhão de dinheiro para a implementação do Parque Augusta, quer fechar o contrato agora, na véspera da eleição. Isso tem esquemas atrás. E a gente vai ter que denunciar na área da cultura. A implementação do Parque Augusta é importante. Quantos anos essa disputa? Quase 20 anos, ou mais de 20. E agora, na véspera da eleição, quando vai trocar o prefeito, ele vai fazer uma licitação para implementá-lo? É aquela coisa de, deixa eu fazer aqui em cima da hora para fingir que eu fiz. Mas, infelizmente, né, a gente pode falar que essa última gestão teve um caráter desse naipe, um caráter que não ligou muito para o fazer, para o fomento cultural e teve mais uma questão midiática de grandes eventos. Essa é uma crítica que a gente pode fazer com certeza. Além de que o Dória, como eu mostrei aqui, o plano foi ridículo, ele não executou nada. Enfim. Perfeito, essa seria a contribuição. Sim. Aurélio, você quer dar um salve para o pessoal? Eu estou vendo que você está aí. Que o Aurélio foi um dos pilares que ajudou a fazer esse plano. Além da experiência que teve, que ele botou no orçamento, fez uma legislação sobre a questão Boa noite a todos. Sim. Boa noite a todos. Eu tô com a câmera desligada porque eu recebi uma visita aqui para resolver um negócio aqui na minha garagem. Olha, eu sei de uma preocupação que há. Eu preciso que vocês reformulem a pergunta, porque quando vocês estavam me chamando aqui, eu estava entregando a ação no portão. Mas um parênteses que eu quero já fazer de imediato, que é, independente do valor do orçamento 2021, seja R$10 ou 10 milhões, o percentual cultura, isso não muda o valor que tem de arrecadação. A gente sabe que o que se estima é algo estimado que você vai receber o valor ali. Você vai ter uma arrecadação menor ou maior, né? E há indícios também que nem tudo está tão ruim assim nesse cenário. O comércio, de alguma maneira, vai recuperar e tudo mais, enfim. Agora, o percentual cultura, seja ele 1%, 2% ou 3%, ele não altera o valor da arrecadação. Então, se arrecadou R$10, eu tenho 3% cultura, eu tenho R$3 cultura. 3 não. Enfim, 100, vai ter R$3. Então, assim, eu lembro que eu cheguei a comentar no grupo do MCDR de que quando a gente fez a proposta lá, me corrige, Rafa, de 4%, né? Porque lá em 2015 e 2016, quando a gente estava escrevendo a Lei de Fomento à Cultura das Periferias, que levou 3 anos, a gente dizia que, como um reparo histórico para as políticas públicas com recorte periférico, nós iríamos pedir 100 milhões para a Lei de Fomento à Cultura das Periferias, que nós, Movimento Cultural das Periferias, escrevemos. Só que a gente sabia que nós não tínhamos uma força política para isso. O que a gente fez? Quem era relator de finanças? Milton Leite. A gente chegou, Milton Leite, estamos pedindo 20 milhões para a Lei de Fomento à Cultura das Periferias. Aí fechamos lá em 2015, né, porque você sempre fecha o orçamento um ano antes,
E aí solicitamos 20, liberaram 14, contingenciaram, ao todo liberaram lá 9 milhões e meio em 2016. A lei de fomento foi sancionada 22 de junho de 2016. Então, volto a dizer com muita tranquilidade no meu coração de que a periferia já discute há muitos anos 3% para o orçamento de cultura, com uma ressalva: 50% para os territórios periféricos. Nossa, você está sendo otimista demais. Não. O reparo histórico para os territórios periféricos, ele é, no mínimo, pensar uma equidade. Quando o Rafa colocou a quantidade de equipamentos que a gente tem na cidade, em pensar que Sé e Pinheiros detêm 54% dos equipamentos culturais do município, enquanto, na contramão, Cidade Ademar tem 0 equipamentos de cultura. Ou seja, nessa e todos os presentes. As políticas públicas para os territórios periféricos nunca foi uma prioridade. Então, eu estou no PDT porque eu sou otimista e acredito no otimismo e nessa construção que o PDT pode fazer. E que nós fazemos parte disso. Então, quando a gente coloca no plano lá municipal 3%, 4%, o crescimento ao longo dos 4 anos, isso é possível, gente. Eu não quero, e eu acredito nessa casa PDT, que a gente vai fazer pior do que o PSDB fez. A gente tem que fazer, no mínimo, melhor que o PDT fez. E o que o Haddad fez até 2016 ainda foi modesto, mas foi um avanço. O Plano Municipal de Cultura, eu trabalhei na construção do Plano Municipal de Cultura e na terceira Conferência de Cultura. Aí eu fui convidado a trabalhar porque eu tinha a função de convidar os movimentos de cultura para participar nas reuniões temáticas da construção do Plano Municipal de Cultura. Ele é construído com metas a médio prazo, curto, médio e longo prazo. Então era de 2015 a 2025, com metas lá, eu lembro que 2015, metas a curto prazo até 2017, médio prazo 2021 e longo prazo 2025. Então, você tinha lá, por exemplo, a cada meta, né, curto, médio e longo prazo, você tinha lá um percentual de execução. Então, 30% a curto prazo, 2017, 50% da meta até 2021 e 100% da meta até 2025. Nós, enquanto pessoas que pensam políticas públicas, para finalizar o que eu vou dizer, é assim: a gente tem que pensar para além de 4 anos. O Plano Municipal de Cultura, se implantado, nós teríamos ali a reestruturação da Secretaria de Cultura. Não existe cultura bem se a Secretaria ela sofre de diversas patologias. E a reestruturação implica em contratação de pessoal, porque a cada ano, até o gráfico que o Rafa coloca, ela aposenta pessoas, as pessoas saem, são exoneradas, tal. Então, não existe uma cidade como São Paulo, uma megalópole, terceira maior cidade da América Latina, com uma secretaria precarizada. Eu estive em 2016 com um projeto de uma lei aprovada, a Lei de Fomento à Cultura das Periferias. Eu movimentei 280 mil pela Lei de Fomento à Cultura das Periferias. Eu não fiquei rico, não. Eu ganhava R$ 1.400. Contratei muitas pessoas. Quando a gente ia prestar contas, a secretaria não dava conta. As minhas prestações de conta e de serviço levavam muito tempo. Sabe por quê? Porque não haviam pessoas para cuidar da cultura como ela merece. E não é com luxo, não. Não há pessoas que entendam a função cultura que cuide. Ou seja, como crescer uma secretaria se você tem déficit de funcionários? É a reestruturação da secretaria, que é o plano número 1 do Plano Municipal de Cultura. Além de, para finalizar, o Fundo Municipal de Arte e Cultura do município, que é uma ferramenta em que você pode receber aportes federais, estaduais e municipais e de diversas fontes, não necessariamente só da arrecadação municipal, né? Então, o fundo estadual é uma ferramenta que nós tentamos em 2006 um fundo estadual e que um deputado hoje federal, Arnaldo Jardim, anotem esse nome, é um cara péssimo e que engavetou o Fundo Estadual de Arte e Cultura. Então, assim, é inadmissível nós, com todo o respeito que eu tenho ao PDT, o respeito que eu tenho ao Neto, ao Alessandro, ao André,
ao Rafa, a todo mundo, que é a minha nova casa, estou vestindo a camisa da PDT, temos que ser, no mínimo, 1% melhor do que o PSDB foi. E o cenário que o PSDB faz, tanto no Estado como no município, é deplorável para os trabalhadores da cultura. Então eu, enquanto trabalhador da cultura periférico, é inadmissível que a nossa casa não pense em fazer 1% melhor que o PDT. Fazendo 1% melhor que o PDT, eu já vou estar felicíssimo. Então, para que isso aconteça, a gente tem que ser ousado, a gente tem que ser otimista, seja qual for o cenário financeiro da cidade de São Paulo. A por A mais B, pode perguntar para Jesus, pode perguntar para Pablo Praternostro, que é o nosso hack lícito do Movimento Cultural das Periferias. Há dinheiro de diversas fontes, de outras secretarias, que a gente pode fazer com um executivo que olha com uma cultura como uma ferramenta de educação, uma ferramenta em que, em vez de eu investir, para finalizar, Rafa, desculpa que eu não tenho poder da síntese. Se a gente viu agora nos Estados Unidos, gente, eles estão tirando dinheiro das forças armadas, das polícias dos Estados Unidos, investindo em questões sociais. Por quê? Porque eles são bonitos? O povo da cultura é bonito? Não, porque a cultura pode movimentar, pode diminuir a violência, pode fazer com que pessoas que não têm perspectiva de vida ser produtores de trabalho, porque cultura emprega, cultura movimenta a economia como um todo. Finalizo por aqui e estou à disposição se quiserem fazer alguma pergunta também. Me perdoe, Rafa, o estender, tá? Nada. Queria te passar a palavra, assim. Perfeito, Alberto. Rafa, surgiu uma pergunta aqui do Leandro Freire, nosso companheiro coordenador do GT de Direitos Humanos. Ele afirma que a cultura periférica está muito ligada ao funk, certo? E aí pergunta, como gerir espaços de produção culturais independentes e autônomos e preservar o direito à tranquilidade, né? Ele indaga se o funk é caso de polícia e como resolver. Não, o funk, assim como o pagode, assim como o rap, é uma manifestação cultural legítima do nosso povo. A gente não pode ir com um discurso de eliminar o funk ou barrar. Tem a questão dos bailes, obviamente, eu acho que é isso que ele está falando. A questão dos bailes que incomoda as pessoas, sim, na minha quebrada tem também, e eu também já fui vítima, né, no sentido de não conseguir dormir. Infelizmente é um caso, mas só que isso também é uma maneira de, muitas vezes, a pessoa periférica gerar o orçamento, da pessoa fazer a produção dela, de criar mais um MC, de criar mais um DJ. Então, você escreve ali, como gerir espaços. Acho que não é como gerir, né, mas como gerar e fomentar. Porque, por exemplo, as casas de cultura também podem ser boas para isso. Agora eu faço uma batalha de rap dentro de uma casa de cultura, a Casa de Cultura Hip Hop Sul. Falta espaço para os jovens se integrarem e fazer eventos como bailinhos, talvez, dentro desses lugares. Assim, reprimir e falar, não, funk não é cultura, não sei o quê, com certeza não é o caso. O negócio é que a gente, na realidade, poderia até incentivar a profissionalização dessas pessoas. Aqui na minha Quebras tem uns 3 meninos que querem ser funkeiros, que estão escrevendo, que tem coisa, mas só que infelizmente não tem espaço, né? É um ponto para a gente pensar em fomentar também. Na minha proposta pessoal de vereadora, eu tenho uma coisa nesse ponto, do incentivo ao funk. Acho que, não sei se eu respondi completamente a questão, mas é isso. Perfeito. O Carlos Cardoso também faz aqui uma pergunta, né? Ele primeiro afirma e depois pergunta, né? Percebemos que a grande parte das emendas municipais vão para eventos esportivos, como campeonatos de futebol e lutas. E aí afirma, o fato é que poderíamos criar um projeto de lei ou diretrizes que limitassem essas emendas ou que parte delas fossem destinadas para trabalhos de base, como, por exemplo, fomentar centros culturais regionais. E aí a gente pensa, por exemplo, nos 96 distritos, né, que 52 deles não têm equipamento cultural.
E aí, o que você acha disso? Não acho certo, assim. Eu sou pouco ligado a esporte, eu jogo pouco futebol, mas só que também eu sei que tem muito time de várzea nas quebradas e nas periferias também. Existem as copas da várzea, não sei se vocês sabiam, a Copa Pioneer, é umas copas que movimentam um monte de jovem e, infelizmente, vários vereadores também usam isso para pegar o seu curral eleitoral. Mas só que assim, a gente está incentivando o esporte. Não acho que desincentivar o esporte para incentivar a cultura está errado. E não precisa ser assim, obviamente. A gente pode incentivar as duas coisas. Então, propor um teto para isso, eu com certeza não proporia, porque eu também vejo o valor do esporte. Chico, você está aí? Chico Luiz? O presidente disse que você queria fazer uma intervenção. Fica à vontade. Pessoal, eu queria a opinião de vocês sobre uma concepção que eu tenho dos problemas que a periferia enfrenta. Eu sou da cidade de Ademar, eu praticamente vim para a cidade de Ademar há 58 anos, que é um bairro de periferia, e como bem colocou o Aurélio, não tem nenhum equipamento cultural. A gente sabe que tem uma verba que foi destinada para uma casa de cultura, num lugar totalmente inadequado, num espaço pequeno, num lugar que era uma quadra poliesportiva que funcionava e que acabou virando alojamento para a obra de canalização do córrego do Cordeiro, e depois foi cedido para uma escola de samba por interferência de um vereador, e, na realidade, a comunidade da cidade de Ademar mesmo não tem acesso nenhum a nenhum tipo de instalação. Eu tenho uma concepção. Eu acho que os poderes públicos se acostumaram, ao longo dos anos, a entregar ou a construir na periferia um monte de lixo. Tudo o que tem, que é muito pouco, é muito ruim. E a concepção que eu tenho é de que nós precisamos mudar essa concepção de que, para os burgueses, construímos palácios. Então, ao longo da Avenida Paulista, ao longo da Sé, em diferentes espaços, você constrói museus, você desenvolve várias condições de infraestrutura que são de primeiro mundo. E para a periferia você não faz nada. Eu acredito que o PDT pode exatamente apresentar uma proposta para a área de cultura de mudar esse cenário drasticamente. Eu acho que nós temos que começar a construir palácios na periferia. E não é palácio no sentido de construir coisas absurdas, mas eu acredito que nós precisamos passar a dar para a área de cultura, de lazer e de esportes, que eu não vejo necessidade delas se dissociarem, uma infraestrutura de qualidade e acabar com essa filosofia que todos os governos, inclusive os do PT, desenvolveram de fazer na periferia qualquer coisa. Faz uma quadrazinha lá para o pessoal jogar futebol. Faz um galpãozinho ali para o pessoal poder fazer o grupinho de teatro. Eu tenho a concepção de que nós precisamos construir espaços adequados e valorizar os grupos que já existem e incentivar a criação de novos grupos. E talvez uma possibilidade seria juntar a questão da cultura junto com a questão do lazer e com a questão do esporte, porque daí nós teríamos uma possibilidade de, unindo forças que hoje estão desarticuladas, obter um resultado de maior recursos, maior quantidade de verbas para desenvolver instalações adequadas para todos os grupos que trabalham com a questão da cultura nas periferias. Só isso, muito obrigado. Chico, ótima colocação, parabéns, parabéns, porque é isso mesmo, cara, é isso mesmo. A gente vê no centro, o Sesc 23 de Maio, uma coisa lindíssima, e as casas de culturas que são espalhadas pelas quebradas têm uma infraestrutura muito ruim, assim como as escolas, desde a escola pública também, infraestrutura péssima, parecia uma prisão, e a questão de arquitetura e da boniteza, né, vamos dizer assim, do lugar, foi uma coisa que a gente abordou. No nosso projeto, a gente defende construir casas de cultura, não só colocar um negócio ali e colocar as paredes de pá,
Porque, por exemplo, a Casa de Cultura de Parelheiros, eu fui lá, e, meu, ela, assim, não é um lugar que parece que vai te transmitir cultura. A arquitetura é um quadradão com um murão verde, ponto, toma. E isso que você falou é chave. Parece que eles deixam as coisas assim e falam, a gente fez. Eu não falei na apresentação, mas a gente quer abordar uma arquitetura, a gente até tinha brincado, né, no grupo, arquitetura humanística, que nada mais é do que uma arquitetura agradável, que chame a atenção das pessoas. O espaço importa muito, como a pessoa vê o lugar que a prefeitura deu o negócio para ela. Não deixar uma coisa tipo uma prisão também. Certíssimo. Peraí, rapidão. Tem alguém que começou a apresentar aí, eu não sei quem foi. Eu tô falando aqui, Roberto. tá operando para pedir para retirar. Não sou eu que estou operando, então pedi aqui para os meninos resolverem isso. Então já resolvendo. Roberto Martins Alves Ribeiro está apresentando. Se você puder parar de apresentar, Roberto. É só isso. Desculpa, vai lá, Aurélio. É importante dizer que o ano passado, o projeto arquitetônico da Casa de Cultura de Cidade de Ademar Pedreira, a gente teve acesso, colocamos isso em chamamento público, dentro das páginas que a gente tem de Cidade de Ademar, e a gente teve reuniões com a Priscila, que cuida das Casas de Cultura, e a gente teve reuniões com os arquitetos e engenheiros da SMC, da Secretaria Municipal de Cultura. É muito triste pensar, de fato, que a arquitetura para as periferias é qualquer coisa, né? E aí, existe lá nesse terreno, que era um terreno federal e foi municipalizado, que era o canteiro de obras ali do Piscinão, e aí, ali no finalzinho da Ângelo Montemor, e aí tem uma estrutura de zinco, que é um telhado, e eles vão reutilizar aquilo. E a desculpa é de que eles vão adaptar aquele espaço, porque eles não podem tirar o telhado. Mentira! É porque eles querem economizar, porque o puxadinho para quebrada pode ser de qualquer jeito. O parque, por exemplo, o Parque Buenos Aires na Angélica é de primeiro mundo. Os parques de quebrada são, com todo respeito, são largados às traças e quem cuida são as biqueiras. Então, o que acontece? A gente questionou por que aquele teto de zinco, pelo amor de Deus, sobe o pé direito. Não pode, porque como é uma área de beirando a córrego, há um limite construtivo de altura. Beleza. Conseguimos negociar com arquitetos e engenheiros, eles mostraram o desenho arquitetônico, eu tenho um arquivo disso, posso mandar para vocês. E aí a ideia é que a gente conseguiu, se humilhando, pedir para que os porões da Casa de Cultura fosse feito um estúdio de música. Aí a Thaís Scábio, que é do cineasta aqui de Cidade de Ademar, a gente trocou ideia lá no Jamac antes, chamando quem quisesse participar. E ela falou, olha, vamos propor um cinema paradiso? Então tem um pé direito alto lá que você pode, com uma tela dupla, você pode assistir tanto do lado de dentro da sala como do lado de fora. Então a ideia era que também teria uma cozinha para questões para uma cozinha experimental. Enfim, a gente conseguiu negociar, mas a secretaria é extremamente reticente. E dizer que essa construção, ele vai ser construído a melhor casa de cultura, uma arquitetura convidativa, se nós, moradores de Cidade de Ademar e Pedreira, cutucarmos o executivo e o legislativo presencialmente. Ano de eleição a gente não vai mais conseguir fazer isso, mas a gente o Chico estava falando da programação. Até março a gente fazia parte ali de uma curadoria, teria 20 mil reais de programação da Casa de Cultura que não existe, e montou-se uma curadoria a partir do Fórum de Cultura de Cidade de Ademar e Pedreira, em que a gente indicava os coletivos do território. Eu até falei, eu vou abrir mão do meu coletivo, porque a gente ensaia fora daqui, mas eu vou indicar quem cria a cultura em Cidade de Ademar. Abri mão do meu coletivo estar aqui, porque eu não fazia... Eu falei, não, já que eu estou na curadoria, é melhor não estar nisso. E aí a pandemia encerrou tudo, né? E é dizer também, e é bom dizer os nomes, me perdoem que eu vou dizer, mas, por exemplo, na reunião em fevereiro da Casa de Cultura, quem estava lá? O Goulart Filho. O Goulart Pai já passou anos aqui. O Milton Leite está desde 98 como vereador. E nada fez para a Casa de Cultura e outras coisas do território. Então, assim, já tem lá Ricardo Nunes,
a família Tatolândia, Alfredinho, que já está no seu 5º, 4º mandato e não fizeram nada. Sabe o que eles fazem hoje? Eles vêm prometer Casa de Cultura, que é uma promessa de 30 anos. Então, eu cansei. E é por isso que, acredito eu, que tanto o Rafa e as nossas 83 candidaturas aqui, é de fato essa tentativa de mudar esse cenário da promessa. Uma boa candidatura propositiva de luta, ele não promete. Porque se o Rafa é de luta, ele vai construir a continuidade da luta do Rafael Souza na pré-candidatura, na candidatura dele. É nisso que a gente tem que acreditar. Não um cara que vem batendo nas nossas costas, acha que a gente é idiota, que periferia não é bagunça não, a gente tem inteligência, a gente tem mestrado e doutorado de quebrada. Então não vem tirar onda com quem é de luta e quem é trabalhador da cultura. Tá? Então, assim, eu vou mandar esse material, fique à disposição para vocês mexerem nisso. E é isso. E a gente precisa ter candidaturas como a do Rafa, e que, Neto, ele tem um patrimônio entre ele chamado Carlos. Esse cara que estuda gestão de políticas públicas, eu já falei pro Rafa, falei, Rafa, coisas boas têm que ser compartilhadas. Então, PDT, olhe bem para a candidatura do Rafa e olhe bem para o Carlos, que faz parte da candidatura dele, que a gente está escrevendo o plano de governo, é um cara massa, de uma inteligência incrível, e que muito contribui com o PDT. E eu pago um pau. Não poder da síntese. Boa, candidatura como a sua também, de luta, com histórico, com vontade de renovar. Eu fico muito feliz de ser seu companheiro aqui no partido. Jean, só pode dizer o seguinte, é por isso que eles são nossos pré-candidatos, não é verdade? Hein, Jean? O espaço está dado, agora vamos trabalhar todo mundo para todo mundo poder ter... Oportunidade está dada. Exatamente. E vocês sabem mais do que ninguém que a gente tem procurado dar a questão horizontalidade nas questões de todas as ferramentas que o partido está disponibilizando para os candidatos. O que o diretório pode fazer, nós estamos fazendo. Está no limite da gente. Daqui para cima, você sabe, não depende só da gente, vai depender de uma série de coisas. Mas estamos dando condições, informações, né, com qualidade, espaço para participação, com todas as coisas, ou seja, estamos formulando. E isso vai dando também a esse discurso, essa fala do Aurélio, a fala do Aurélio sobre esses caras lá na Zona Sul, Zona Norte, onde estejam esses caras que estão há 30 anos, cada eleição ele volta lá e diz a mesma coisa. Não, eu vou trazer casa de cultura. Não, eu vou fazer. O que esses caras fazem, na verdade, você pega lá todos os campinhos de futebol society lá, que o Milton Leite trabalha, são todos de grama artificial, paga pelo dinheiro da prefeitura, paga com emenda que a gente paga lá. E aí ele fica só, certo? Essa denúncia concreta que nós vamos ter que fazer. Porque vamos ter que convencer a população, nossa população carente, a população periférica, de que esses caras estão há 30 anos se locupletando e enganando eles. Não fazem nada. Não tem saúde lá, não tem educação, não tem cultura, não tem segurança. E fica só... Eu dei um campinho para vocês aí, cara. Fizemos aí um societyzinho para vocês, ó. Sabe? Exatamente. Acabou. Então, vocês têm um papel fundamental no debate e discussão da renovação da Câmara Municipal. Não é simples, mas é importante. Exatamente. E aí eu queria convidar quem quiser contribuir de forma mais efetiva e direta para a elaboração do plano, que está em constante evolução, chama o Rafa aí no privado, ele é o coordenador do GT, que ele integra vocês lá, porque está aberto, né? É isso, até a homologação do plano oficial junto ao TRE está aberto para colaborações. Então, quem quiser contribuir, chama aí o Rafa, que ele já integra lá. E parabenizar Rafa, Aurélio e todos que fizeram intervenções aí, o Chico, o presidente Neto, dizer que foi uma noite de bastante aprendizado. E aí eu queria, para não me alongar muito, já passar a palavra para o presidente, fazer as considerações finais dele, para a gente poder estar encerrando aqui. Ninguém mais quer falar?
Presidente, Uhum. presidente, Diga lá, Chico. por favor, eu só queria fazer uma observação. Eu acho que nós que pretendemos ser candidatos, nós precisamos nos unir um pouco mais em relação às propostas. Eu vi que o Aurélio atua na cidade Ademar, e provavelmente ele não me conhece e eu não o conhecia, porque, primeiro, que as pessoas não conhecem muito da história da minha atividade profissional e de como é que eu trabalhava socialmente na cidade Ademar. Mas eu acredito que nós, pelo que eu ouvi, se nós nos unirmos, nós temos condições de alterar de maneira contundente esse cenário que a periferia vive hoje, no sentido de apresentar propostas muito efetivas para a área da cultura, viu? Só nesse sentido, Uhum. da possibilidade de conversarmos mais entre nós. Então, você está convidado a se reunir com esse grupo coordenado aí pelo querido Rafa para dar essas suas contribuições para ajudar. Vai ser um prazer para todos nós. E você sabe, eu tenho repetido muito que a periferia é o nosso centro. Então, eu estou tentando levar isso para cima, para a chapa Márcio França, Antônio Neto, na seguinte questão. Nós vamos ter que governar para quem precisa, e quem precisa é o centro. De tudo. Então, quando você faz análise das questões, tudo falta lá. Uhum. Então, você tem o centro de São Paulo, 6 estações de metrô, melhor condição de informática toda, cabos óticos, aquelas coisas todas, banda larga, transporte público à vontade, educação à vontade, saúde à vontade, está tudo ali. Aí você pega esse mesmo modelo e joga para a cidade Ademar, vai para o Fundão, vai para o Parque dos Búfalos, o que tem lá? Falta tudo. Então, Sim. essa tem que ser a visão, temos que inverter isso. Então, nós estamos criando, tal qual criou lá um uruguaio, muitos anos atrás, em 1958 ou 48, se me falha a memória, Torres Garcia, que ele dizia que o sul é o nosso norte. Então, eu estou adequando que a periferia é o nosso centro. Então, eu qualquer dia vou trazer aqui, projetar para vocês a visão. Ele fazia a visão invertida, ele invertia o mapa mundi, né? Invertia o globo terrestre a ponto da NASA, que saiu uma fotografia em que pegou exatamente a inversão do hemisfério e ela inverteu a fotografia para não publicar a fotografia do lado correto. Então, é isso que eu quero dizer. Nós vamos ter que vencer todo esse preconceito contra a periferia e investir todos os nossos compromissos para com os companheiros que vivem na periferia, abandonado daquilo que a gente chama do Estado, né? O setor público não chega lá. Eu tenho feito algum debate, vocês têm me acompanhado, quando eu vou debater com esses neoliberais que defendem o Estado mínimo, eu digo, olha, não sei que vocês estão defendendo o Estado mínimo. Vai morar na comunidade. Lá não tem saúde, lá não tem educação, lá não tem saneamento básico, lá não tem nada, não tem cultura, não tem porra nenhuma. O Estado não existe, o Estado é nulo lá. Se é isso que você defende, vai morar lá, velho. Essa é a diferença da prática que o PDT quer fazer, e é por isso que nós estamos escrevendo um programa, analisando, e foi muito boa a apresentação do Rafa e da equipe que fez tudo isso, que é coordenada por ele, que resgatou a história e o histórico da defesa da cultura por todas as áreas, para que possa implementá-lo. E fazer uma crítica bastante construtiva. Esses caras não fazem nada. Quando o Aurélio fala tem que fazer pelo menos um pouquinho mais, ele falou 1%, não falou? Eu vou dizer, nosso mantra é 12%, viu, Aurélio? Então, no mínimo 12%, entendeu? Opa, Por favor, obrigado. Se a gente fizer alguma coisa, Aurélio, se a gente fizer alguma coisa, já é 100% mais, porque eles não fizeram nada. Tá bom, querido? E é possível, porque nem tudo é dinheiro, viu? Claro, Neto? claro. Uma boa gestão é para além de dinheiro. A articulação, a gente tem conversado muito isso. Então, eu queria agradecer a todos vocês que participaram aqui. Foi uma noite muito boa para a gente absorver informação sobre cultura e dar. Chico, a ideia dessas apresentações é para que os pré-candidatos também se apropriem das informações para que possam levar na sua discussão. Porque quando um candidato for debater, olha, eu defendo a educação. Aí o cara faz uma pergunta de cultura, ele não tem como responder? Não.
ele vai saber que a gente tem alguma visão sobre isso e um papel sobre essa questão. Eu acho que essa tem sido a nossa ideia para debater os diversos temas. São 12, não sei se você conhece o material, se não pede para o Jean, tem um resumo feito pelo pessoal, que são o Plano do Governo Municipal, são 12 temas. Hoje foi cultura, quinta-feira vai ser o quê, Jean? Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico. Perfeito? Então, nós estamos aqui para isso, para realmente eu quero dizer para vocês, olha, quando ele está botando Sofia Caruso ali, na verdade o nome dele é Rafa Show, né? Putz, tá como Sofia aí. Putz, é que eu tô no computador da minha namorada. Não tem problema. Ô, droga. Porque o pessoal não vai saber que é você, por isso que eu queria que você... Poxa, achei que tinha trocado. Né, Rafa? Tá bom? Parabéns. Beleza. É o Marcelo Gutierrez que está falando? Pode falar, querido. Posso falar? Claro. Presidente, eu fiquei feliz em ver os nossos companheiros aqui da cidade Ademar, e eles sabem muito bem, ele citou até o Córrego Cordeiro. Eu sou aqui da Vila Clara, Americanópolis, é do lado. Sim. Eu estou aqui desde 1977 nessa área, que meu pai comprou a casa aqui, né, que a gente morava em Moema. Olha só o contraste, né? A gente veio de Moema em 77, eu era bem pequeno, e quando chegou aqui não tinha nada nessa área. Não tinha nada, não tinha luz, não tinha asfalto, só a CUPC era asfaltada. E eu vi esse bairro crescer aí nesses 43 anos. Mas ele crescer de uma forma tão desordenada, esse Córrego Cordeiro do lado da minha casa, atrás do Roldão, pessoal. O Aurélio deve estar sabendo, né? Está me ouvindo aí. E essa área aí é uma das coisas que eu sempre quis, porque ele liga, queria dizer, né? Aquela pontinha, ela tem que virar uma rua, né? E aquela pontinha, ela tem que virar uma rua, ela tem que ser, além do canal que ele tem, a canalização, ela tem que virar uma rua para ligar a CUPC com a Padre Manuel Godinho, onde eu moro, né? Então, isso daí eu nunca vi fazer absolutamente nada naquela área, esse córrego que inundava, é uma área esquecida, e eu sempre achei muito esquisito isso, né? Porque a gente nunca via absolutamente nada, eu sempre dizia, né? Vila Clara, Jardim Miriam e Americanópolis parece que não existe no mapa da Prefeitura de São Paulo. E eu fiquei feliz aí de saber que eles são dessa área e gostaria de estreitar o meu relacionamento com vocês aí também, amigos. Era isso que eu queria falar. Perfeito. Só complementando, Neto, só dizer também que é muito triste pensar que tanto Vila Clara, onde morava o Gabriel, que foi brutalmente assassinado por aquele policial, né? Sim. E nós fizemos um ato ali, e o Pantanal, que já é divisa com Diadema, já subindo a Cardoso de Melo Neto, foi o cativeiro do ex-prefeito Celso Daniel. Então é muito triste pensar que o nosso território periférico ele é sinônimo de violência e que a gente tem essas lembranças. Então, a possibilidade de uma nova história, de uma nova construção, ela só vai surgir de pessoas que moram no território, para a gente construir junto, é claro, com o Márcio França também nos ajudando nisso, para que a gente possa ter ali uma outra história a ser contada. Porque há coisas boas, há inteligência, há trabalhadores da cultura, como o Rafael e tantos outros. Então, assim, mudar é possível, né? E a vontade política ela tem que partir da gente. Então vamos deixar de olhar para quem já está há 22 anos no poder e que fala, né, groselha para a gente, e a gente agora vai ocupar essas cadeiras. Esteja qual for a candidatura vitoriosa, eu ficarei muito feliz da gente ter no mínimo 2, 3 cadeiras. E aí nós, PDT, vamos construir isso junto com essas pessoas que entrarem, essas candidaturas que entrarem, porque a continuidade disso perpassa 2020, 2024, 2026, 2028. E a cada ano a gente vai construir uma nova história para os nossos territórios periféricos.
Rafa, conta comigo, você já sabe que pode contar. Eu não sei o seu nome, Portal e tantos outros aí. Chico. Pastel e Chico. Vamos. É isso aí. Olha, eu também quero me integrar com o Aurélio, com quem está aí como Portal de Aruanda. Eu hoje moro numa outra ponta da cidade Ademar, mas eu morei praticamente a vida toda a 50 metros do local onde será construída a Casa de Cultura de Cidade Ademar, a projetada Casa de Cultura de Cidade Ademar. Então, eu passei a minha vida toda ali. Então, eu quero, acho que a gente estreitar, nós que somos da mesma região, podemos, se nós pudermos estreitar as nossas relações, quem vai ganhar é a nossa comunidade, tá bom? E eu estou à disposição. Se tiver qualquer tipo de reunião, seja virtual, seja presencial, podem contar comigo que eu tô de quarentena e estou à disposição. Muito bem. Então, companheiros e companheiras, parabéns. Foi bom ou não foi? Hein, meu amor? Foi muito bom. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. Vamos falar sobre desenvolvimento. Desenvolvimento econômico. Então, muito bem. Parabéns a todos nós. Valeu. Manga, obrigado, presidente. Qualquer coisa me chamem, se tiver dúvida. Valeu. Valeu. Boa abraço. Parabéns, Rafa. Boa noite. Valeu, parabéns pra gente, Aurélia. Parabéns pra gente. Sou seu fã, Rafa Sofia. Isso é mútuo, Aurélia. Isso é demais. Tudo bom, tudo bom. Tchau.